Uma boa noite a todos e a todas, aonde você estiver, quando você estiver, quando você estiver, com quem você estiver assistindo esse culto, prestando esse culto, nos ouvindo, que a boa mão do nosso Deus repouse sobre você, sobre a sua família, e que as nossas vidas possam continuar sendo instrumento de louvor e adoração ao nosso Deus. Infelizmente, nós não estamos podendo prestar esse culto coletivamente, com a nossa comunidade de fé, de uma maneira presencial, física, um contato uns com os outros, acompanhando os números da pandemia. Nós olhamos com muito cuidado um aumento de casos, de mortes, e estamos cuidando uns dos outros. Mas como falei hoje pela manhã, o fato de não estarmos presencial, físico, não é um impedimento para que prestemos o nosso culto ao nosso Deus. A nossa adoração continua individualmente. A nossa vida individual, pessoal, deve ser um culto a Deus, e da mesma forma coletivamente. E nesse sentido nos unimos agora em oração, em adoração, em reverência. Por isso, espero que você esteja desligado, desligada de todas as obrigações, os afazeres domésticos, e esteja se concentrando nesse culto que estamos prestando ao Senhor. A reverência continua, a atenção continua. Que esse seja um momento que a sua mente, o seu coração, o seu corpo possa estar sendo entregue a Deus, só a Ele, nesse instante. Então nós vamos começar adorando, celebrando ao nosso Deus e Pai, e por isso vá se preparando ao longo de todo esse culto para estar com a mente, o coração e o corpo voltado para o Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a celebrar nas suas casas, a cantar junto conosco essa canção que se encontra na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4, no qual o autor João fala que é o cântico de Moisés. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Vamos fazer todos juntos a nossa primeira leitura bíblica, que se encontra em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, a parte B, e versículo 4. Todos juntos aí em alto e bom som, para que a sua família, a sua vizinhança escute, se junte a nós nesse momento de culto. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Nós temos muitos motivos de oração, de uma maneira muito especial, os enfermos, alguns que estão com sintomas da Covid-19 e alguns que já foram testadas positivo, então, e alguns no aguardo ainda do resultado. Então é um momento de nós orarmos, tomarmos os devidos cuidados. Nesse tempo, a nossa esperança e a nossa expectativa tem repousado sobre uma vacina. Para alguns, o auxílio emergencial tem servido de muita ajuda, mas o momento de oração é que a gente pede o auxílio divino. Então, nós precisamos do auxílio de Deus nas nossas vidas, livrando-nos de todo mal, e nós precisamos interceder também a Deus por seu auxílio na vida daqueles que estão enfermos e precisando. Eu não tenho passado a lista de pessoas, porque não é uma lista tão pequena. À medida que os dias vão avançando, alguns nomes vão sendo colocados para a oração. Então, talvez no culto de quarta-feira, nós teremos uma lista com esses nomes de pessoas que estão enfermas, para que possamos orar nominalmente. Mas nesse momento vamos orar de uma maneira geral, por nós mesmos, livramento,
o auxílio do Senhor sobre aqueles que estão precisando nesse momento de enfermidade. Colocamos a nossa vida diante de Ti, ó Pai. Sabemos que Tu tens o melhor para nós. Por isso, que a gente experimente cada vez mais a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Livra-nos do mal, da enfermidade. Ajuda-nos a atravessar esse tempo com o Senhor. Tua presença caminhando conosco, bem pertinho ao nosso lado. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida dos enfermos, as dores, os sintomas. Isso é prova de que o nosso lar não é aqui. Esse nosso corpo enfermo, doente, um dia ressuscitará. E não mais dores, não mais sintomas. Por isso, ajuda-os, socorre-os nesse momento de dor e de enfermidade. E que haja uma certeza, um consolo e um conforto de um novo corpo. Não mais doente, mas agora sarado por completo. Cuida dos teus, ó Pai. Cuida dos nossos. Somos uma grande família e temos o mesmo Pai, que quer o melhor para todos nós. Então vem com teu alívio, com a tua cura e com a tua restauração na vida daqueles que estão sofrendo. É isso que nós te pedimos e assim fazemos, no nome de Jesus. Amém. Nós podemos expressar nossa gratidão a Deus de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é reconhecendo que tudo o que temos financeiramente, materialmente, vem do Senhor também para as nossas vidas. E a maneira como administramos nossos recursos, aquilo que chamamos de mordomia, é uma maneira de darmos um bom testemunho. Então esse é o momento em que Deus, o nosso Pai, nos dá a oportunidade de sermos gratos a Ele e de darmos testemunho através da entrega voluntária dos nossos recursos materiais e financeiros. Então, se no seu coração, com muita alegria, com muita vontade, você tem algo a dedicar ao Senhor, que seja esse um momento oportuno de gratidão e de testemunho. Então, façamos isso com muita alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Contribua generosamente, voluntariamente e com muita gratidão e alegria no seu coração.
que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, mas permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, mas permaneces
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, mas permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Nós vamos ler o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. E não sei se você percebeu, mas as leituras bíblicas e as canções, elas têm se encontrado. E as canções são leituras bíblicas cantadas. Então, temos aberto a palavra de Deus através da leitura e temos cantado também, através do nosso louvor, de lábios que confessam o seu santo nome. Então, a gente cantou e agora vai ler Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A gente vai ler novamente esse versículo e se isso for uma verdade na minha e na sua vida, a gente eleva um pouquinho o tom da nossa voz como um testemunho para aqueles que estão ao nosso lado, para ouvir que a nossa alegria é o Senhor. Vamos juntos? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Agora nós vamos orar. Eu queria convidar Ítalo para fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Deus, por mais essa noite, Deus, que estamos celebrando, Deus, o Teu nome, Deus, louvando, Deus, por quem Tu és. Obrigado, Pai, porque mesmo em tempos difíceis, ó Pai, Tu nos dá incontáveis motivos, Deus, para celebrar, ó Pai. O maior deles, ó Pai, é que nós temos a certeza que nossa vida não termina aqui, ó Pai, mas ela prossegue, ó Pai, junto a Ti, ó Deus, através do sacrifício do Teu Filho. Obrigado, ó Pai, porque Tu levas ao nosso coração a esperança, ó Pai, de que ainda que a figueira, ó Deus, não floresça, ó Pai, ainda que a videira não dê o seu fruto, mas que a nossa alegria está em Ti. Obrigado, Pai, porque Tu colocas isso em nossos corações. Obrigado, Pai, porque Tu nunca, Pai, nos abandona. Obrigado, Pai, por cada um que está em casa, que está assistindo, Deus, que está louvando e cultuando junto conosco. Te peço, Deus, cura, Pai, os que estão enfermos, ó Pai, fortifica, ó Pai. Fortifica para que possamos estar juntos novamente
celebrando, ó Deus, como igreja. Obrigado, ó Pai, por esta igreja, Pai, que há pouco, ó Deus, completou 51 anos. Peço, ó Deus, que mais anos venham, ó Deus, em Tua presença, Pai. E que mais pessoas, ó Deus, venham a conhecer de Ti, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, vivida, ó Deus, por nós. Assim te oro, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, e te pedindo por essas coisas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida para aquele que não ama a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25
até o 30. Essa é uma palavra que está muito relacionada com a reflexão que faremos muito em breve. Então, encare essa leitura como uma introdução já da mensagem que irá ser transmitida daqui a pouquinho. Vamos lá, todos juntos e juntas. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vinde a mim, todos que estáis cansados de andar por aí, sem ter onde encontrar paz, amor e direção, alívio para o coração. Vinde a mim e eu ajudarei a caminhar, se encontrar e ser feliz. Pare um pouco pra pensar nas coisas que eu vou te falar. Quem sentiu a dor maior fui eu, quando lá na cruz meus pés e mãos cravados já estavam. Mesmo assim eu te perdoei, te dando a chance de caminhar e ser feliz. Sou o caminho, a verdade, a vida. Sou o teu Deus, o pão da vida. Eu sou a luz que brilha no teu viver. Pare um pouco pra entender e dizer que sem mim nada tem valor. Eu pensei o que você quer bem antes de pedir. Posso então fazer você sorrir, se alegrar, se encontrar e ser feliz. Sou o caminho, a verdade, a vida. Sou o teu Deus, o pão da vida. Eu sou a luz que brilha no teu viver. Sou o caminho, a verdade, a vida. Sou o teu
Nós estamos dando continuidade à mensagem que demos início hoje pela manhã, e eu lhe convido, no momento oportuno, a ouvir essa mensagem para que você tenha um entendimento mais completo de todo o capítulo, de todo esse contexto. Eu ainda não estou ganhando dinheiro com o YouTube, então estou falando isso realmente para lhe ajudar a tentar entender. Quem sabe no momento oportuno eu crio um canal para tentar dialogar com jovens e adolescentes, mas por enquanto não. Eu estou realmente fazendo esse convite para que a mensagem fique mais completa, porque hoje de manhã Jesus estava conversando com o intérprete da lei e a gente pensou que em certo momento essa conversa ela havia acabado. Ela havia dado por encerrado. O mestre da lei faz uma pergunta, Jesus faz outra, o mestre da lei responde, Jesus também dá a sua resposta, então estamos empatados, o mestre da lei com esse mestre, esse rabino do povo, e a conversa se encerrou. Mas não se encerrou, porque ela continua e agora nós vamos ver a continuação dela. Nós falamos que a lei não nos deu acesso a essa qualidade de vida, a essa experiência de vida eterna. E agora, um dos motivos que a gente tem exposto aqui, revelando que a lei não nos dá acesso a essa qualidade de vida, é que algumas interpretações a respeito da lei. Então, o escriba e o fariseu, ele tinha uma interpretação correta, oficial, a respeito da lei, e todos aqueles e aquelas que não estavam enquadrados na interpretação correta e adequada da lei eram considerados excluídos e marginalizados. O termo pecador ou pecadores, na linguagem bíblica do Novo Testamento, traz justamente essas pessoas que não estavam de acordo com a interpretação da lei que era feita por escribas e por fariseus. Então, tem Jesus aqui, um mestre, tentando ajudar um outro mestre, ou um intérprete da lei, a entender como essa lei se aplica no dia a dia, como essa lei encontra um lugar na vida concreta. Porque uma coisa é você ter uma lei que lhe dá mandamentos e ordenanças, mas outra coisa é você aplicar essa lei na sua vida diária, no seu dia a dia. Então, essas interpretações diziam respeito à aplicabilidade dessa lei para a vida diária. Então, esses grupos interpretavam a lei e tentavam traduzi-la para a atitude que eles iam ter diante de relacionamentos, diante do Estado, diante da religião, diante de todas as esferas da vida. Então, no versículo 29, esse intérprete da lei
vai querer justificar-se diante de Jesus. E aí ele usa outra pergunta. Acompanhe comigo, capítulo 10 do Evangelho conforme Lucas escreveu, versículo 29. Lucas 10, 29. Ele, o intérprete da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, aqui já tem um ensinamento muito importante para todos nós, que é a nossa tentativa de se justificar diante de Jesus para a nossa omissão, para a nossa negligência diante da aplicação da lei. E nós, muitas vezes, somos especialistas nisso, porque temos inúmeras justificativas muito bem elaboradas que nos isenta da nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, enquanto seguidores de Jesus. E um desses motivos ou dessas justificativas que a gente dá diante de Deus e de Jesus é a nossa dificuldade de lidar com o diferente. E à medida que a gente for lendo essa história que Jesus passa a contar, a gente vai entender melhor como isso se dá na prática. Então, há uma justificativa aqui sendo apresentada para fugir da responsabilidade que se tem diante do próximo. Versículo 30, Jesus começa a relatar essa história. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui, meus queridos e minhas queridas, a gente tem figuras importantíssimas na história de Israel. Uma dessas figuras são essas cidades, Jerusalém, Jericó. Outra figura muito importante é a figura desses que eram responsáveis pelo culto em Israel, no Antigo Testamento. Então, a gente tem o sacerdote e o levita, que era uma espécie de músico e de pastor, vamos dizer assim, tentando de alguma forma aplicar isso para os nossos dias. E a gente tem a figura desse samaritano, que na história de Israel acaba sendo muito discriminado, porque é uma mistura. Então, o tempo todo, a recomendação de Deus é que o povo de Israel não adore outros ídolos e não se corrompa e não se misture com os povos idólatras. E acontece isso muito na prática com o povo de Israel,
quando os filhos que passam a nascer de Israel são a mistura com outro povo, com o povo assírio. Então, assírio e hebreu surge o samaritano. Então, é um povo misturado e, por isso, discriminado, excluído do contexto de Israel. E aí o intérprete da lei faz essa pergunta: quem é o meu próximo? Então, a pergunta desse intérprete da lei é a respeito da aplicação da própria lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, esse intérprete da lei, ele quer entender quem é esse próximo, para que aí, então, ele possa amá-lo. E aí, Jesus começa essa história com essas figuras que eu já apresentei. Jerusalém como centro de Israel, o lugar onde tudo acontece, o lugar onde a realidade da história do povo de Deus e da própria igreja no Novo Testamento é muito presente. Então, Jerusalém é um lugar significativo, tem uma participação importantíssima para que a gente entenda a história de salvação, a história bíblica. E tem Jericó. Jericó como esse lugar, primeiro lugar que foi conquistado pelo povo de Deus quando entra na Terra Prometida. Então, perceba que esse homem que vai de Jerusalém para Jericó, ele é alguém marcado pela história do povo de Deus. Então, olhar para esse caminho que liga Jerusalém e Jericó é olhar para a ação de Deus ao longo de toda a história. É lembrar das bênçãos de Deus, é lembrar da intervenção de Deus na história do seu povo, auxiliando, ajudando e socorrendo. Então, esse homem que se encontra nesse lugar, nesse espaço, ele é alguém que está numa situação de extrema dificuldade. Ele cai na mão de salteadores que roubam, causam ferimentos e deixam semi-morto. Então, veja aqui a extremidade do que aconteceu, o extremo que aconteceu com esse homem, causado por outros homens. Então, o que Jesus está tentando construir aqui é o seguinte: perceba que numa relação entre próximos, entre pares, entre seres humanos, pode haver opressão, pode haver violência, pode haver assassinato e tudo mais que fere e rasga a dignidade e o valor humano. Então, o lugar marcado pela ação de Deus na história é um lugar agora marcado por violência, por opressão, por morte entre próximos. Certamente era um lugar muito perigoso, e aqui uma justificativa que nós poderíamos dar diante da nossa ação enquanto igreja, enquanto discípulos, pessoas que amam a Deus, é que as pessoas estão nessa situação de extrema dificuldade porque escolheram. Elas estão colhendo o que plantaram. Elas são responsáveis por suas próprias vidas, e as suas decisões e os seus comportamentos levaram essa pessoa a um determinado lugar. Está aí uma excelente justificativa para que a gente não assuma a nossa responsabilidade enquanto povo de Deus, enquanto igreja. Mas aí essa história vai mais adiante, e um sacerdote ele passa por aquele lugar.
Então, o sacerdote é alguém, como falei, diretamente ligado ao culto em Israel. Ele é responsável pelas ofertas que ali são prestadas, ele é responsável pelas festas que ali são celebradas, ele é responsável pela dinâmica de adoração e devoção ao próprio Deus. Então, ele está ligado ao templo, ele está ligado à sinagoga, como um lugar de adoração e como um lugar de serviço a Deus, mas ele ainda não entendeu que o lugar de serviço e adoração a Deus é em todo lugar e em todo momento e em toda e qualquer circunstância. Então aqui ele provavelmente passa por esse lugar, Jericó e Jerusalém, porque estava em direção à sua responsabilidade enquanto um profissional religioso, podemos dizer assim, estava indo cumprir com as suas obrigações e não poderia perder tempo, e não era o momento do serviço e da consagração a Deus ali, servir aquele homem que estava semi-morto. E aí, de igual modo, passa um levita é muito mais responsável aqui pela dinâmica da música, pela dinâmica do cuidado com os utensílios do templo. Então também ocupa a sua função e a sua responsabilidade no culto em Israel, e vendo também passa de largo. Perceba que são dois profissionais religiosos, e eu estou usando essa expressão para tentar facilitar a nossa compreensão, que estão indo assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade profissional, vamos dizer assim, e não entendem aquele momento, aquele lugar e aquele homem como um espaço de serviço, de adoração, de amor e de entrega a Deus. Perceba que a gente tem a lei pedindo para que a gente ame a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e a gente viu hoje pela manhã os motivos que a gente tem para que a gente ame a esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E agora a gente tem uma consequência disso, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, o levita e o sacerdote estava muito provavelmente cumprindo bem a sua obrigação em amar e servir a Deus, mas não entendeu, não aplicou isso como consequência de amor e serviço ao próximo como a si mesmo. E aí entra o samaritano na história, que é essa mistura, esse alguém excluído, depreciado, esse alguém odiado pela comunidade de Israel, seguindo o seu caminho, vendo, compadecendo-se dele. Então aqui a gente tem algumas características desse momento que esse samaritano passa por esse caminho, que é, em primeiro lugar, ele está seguindo o seu caminho. Então, assim como o levita e o sacerdote, ele tem um caminho, ele tem um alvo a se chegar, ele tem um destino, e aquele homem ali jogado, quase morto, representava para ele um desvio do caminho, do destino, aonde ele ia chegar. Sendo que, se fosse só um desvio de caminho, até então seria muito bom. Mas aí a gente vai vendo que tem muitas outras características a mais que a gente pode tirar como lição para a nossa vida individual e comunitária. Então, ele desvia do seu destino, ele passa perto e vê. Então, perceba aqui que
já tem algumas lições interessantes, porque o levita e o sacerdote, eles passam de largo. Ou seja, eles escondem o olho, o rosto, para não ver e, quem sabe, não se sensibilizar com a dor daquele homem, e atravessam de longe aquele homem para que não desviem o seu caminho e o seu objetivo. E aí, esse samaritano vê a necessidade daquele homem, passa perto e se compadece. Ou passa perto, vê e se compadece. Aqui está a nossa atitude e a nossa direção enquanto discípulos, enquanto seguidores de Jesus, indivíduos, pessoas que amam a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Tudo isso deve ser revertido em serviço e amor ao próximo como a si mesmo. Então é necessário passar perto daqueles que estão em necessidade. Passando perto é necessário ver, contemplar, visualizar aquela situação de dor, de sofrimento e de morte. Vendo aquela situação, é preciso tomar uma decisão, ter uma atitude, fazer algo por amor a Deus e por amor ao próximo, que está ferido, morto, sem roupa, sem ter o que comer, entregue à própria sorte, esperando que alguém o ajude. É o que acontece com ele através da vida do samaritano. Ele faz então tudo o que tem que fazer e algo a mais. Ele dá uma continuidade àquele cuidado e se responsabiliza por ele. Ou seja, não é algo ali paliativo, não é algo que ele faz ali como uma obrigação e depois está isento da sua responsabilidade, mas pelo contrário, ele cuida e agora se torna responsável por aquele homem que estava ali e que era o seu próximo. E a pergunta de Jesus no versículo 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui jamais, sob hipótese alguma, esse intérprete da lei iria falar o que usou de misericórdia, que foi o próximo, foi o samaritano. A palavra, a expressão samaritano era impensável na boca de um intérprete da lei, na boca de um judeu. Muito pelo contrário, na oração devocional para abrir o dia, o agradecimento do judeu era: graças te dou, ó Deus, porque não nasci samaritano, nasci judeu. Então, aqui a resposta seria muito simples: foi o samaritano próximo desse homem que caiu nessa estrada, nesse caminho. Mas ele responde dizendo que foi o que usou de misericórdia para com ele. Então, algumas lições, fora as que já extraímos desse texto, que podemos tirar. A nossa religião, muitas vezes, nos distancia, muitas vezes nos isenta da nossa responsabilidade, da nossa entrega em serviço ao próximo. Toda relação que não estiver fundamentada
toda relação que não estiver pautada, baseada no amor de Deus e no amor que eu devo ter ao outro da mesma forma que espero dele, é uma relação que não reflete o amor e o compromisso de Cristo sobre as nossas vidas. Então, nesse sentido, a gente ainda continua a perguntar quem é o nosso próximo. Porque, queiramos ou não, ainda escolhemos a quem vamos servir e a quem vamos amar. Entender o amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas é passar pela experiência de que Deus amou o não amável que sou eu. E por isso eu tenho que amar por tantas vezes o não amável que é o meu próximo. O não amável que está na minha casa, o não amável que está na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, o não amável, inclusive, pasme, que está na minha comunidade de fé. Eu não tenho a prerrogativa, eu não tenho a escolha, eu não tenho a opção de escolher quem vou amar, porque Deus, se assim fizesse, com certeza não me amaria. Fruto do meu pecado, do meu erro, da minha rebeldia em relação a Ele. Precisamos amar o não amável que está diante de nós, porque Deus amou o não amável que sou eu. E a partir de agora, numa relação de amor com Deus, o nosso Pai, nós podemos desenvolver uma relação de amor com o nosso próximo. Que a nossa religião, que a nossa experiência de fé seja uma experiência de amor a Deus sobre todas as coisas e de serviço ao próximo. Se ainda não foi tão claro assim, como a gente pode fazer isso? E eu vou ser muito prático e muito objetivo. Passe perto. E aqui está uma grande dificuldade para nós. Temos muita alegria, e eu espero que seja assim, quando o domingo amanhece e a gente sabe que vai para a igreja, para o templo, cultuar a Deus com os nossos irmãos. Mas é um motivo de muita tristeza a gente passar por lugares que não são, vamos dizer assim, espirituais, entre aspas, como o templo é na nossa consideração. Então, o sacerdote e o levita que estão a caminho das suas obrigações, enquanto profissionais religiosos, desprezaram aquele lugar e aquela pessoa como um lugar de serviço e de adoração a Deus na pessoa do seu semelhante. Por isso que, nesse sentido, o templo, o culto que prestamos a Deus, é para adorá-lo, para celebrar a sua presença entre nós, mas o serviço que prestamos a Ele é quando saímos daqui. Na realidade que nos cerca. Aqui a gente celebra, adora, alguns servem porque estão também na direção do culto, mas o serviço de todo o povo de Deus se dá na realidade em que está inserido. Perceba que esse caminho Jerusalém-Jericó, como falei, era um caminho significativo na história de Israel. E já falei os motivos porque assim o era. Mas não era o templo em si. Mas não era um lugar físico, geográfico, de um momento certo, de um culto. Então, sair de um templo ou do templo e servir a Deus na realidade que nós estamos inseridos
é ter a compreensão, o entendimento que todo lugar é o lugar onde Deus age, é o lugar onde Deus intervém. É o lugar onde Cristo Jesus é levado por nós. Nesse sentido, o serviço que nós estamos prestando ao outro é uma prova do amor a Deus e de uma apresentação do próprio Cristo, esperando que Ele faça na vida daquele a quem estamos servindo o que só Ele, através do seu Espírito Santo, pode fazer. Então, assim como Jerusalém e Jericó eram lugares marcantes na história de Israel, e o caminho, o trânsito entre essas duas cidades, também era o lugar de serviço e adoração, que seja assim também em todos os lugares onde nós povoamos, onde nós estamos enquanto igreja, enquanto povo de Deus. O que Jesus está fazendo aqui, meu irmão e minha irmã, é uma denúncia. Se nós ainda não chegamos a esse entendimento, Jesus está denunciando o levita e o sacerdote. No final, aquele que presta assistência, serviço àquele homem, foi um samaritano, o menos esperado, o excluído, o rejeitado, o odiado, porque entendeu que o serviço ao próximo se dá em qualquer lugar, em qualquer caminho, em qualquer hora, em qualquer tempo. Então, que seja assim na nossa vida, passando perto das pessoas que estão em necessidade e ali façamos um lugar de adoração, de serviço, de culto a Deus, através do serviço ao próximo. A segunda atitude que podemos tomar no serviço é vendo porque por tantas vezes nós fechamos os olhos para a realidade que está diante de nós, negligentes, omissos, displicentes. É necessário ver e tomar uma atitude, tomar uma posição. Queria que você fizesse o exercício de se colocar na posição desse homem caído nesse caminho. O que é que ele mais queria e o que é que ele mais precisava? Alguém que o socorresse. O que é que esse samaritano imaginou? Se eu estivesse nesse lugar, nessa posição, o que eu mais queria era alguém me socorrendo, prestando auxílio e socorro, que é o que eu mais preciso aqui. Eu vou fazer o mesmo com ele. Amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso, um pedido que faço: não aceitemos qualquer tipo de relação e relacionamento que não seja o reflexo do amor do próprio Deus e da atitude que esperamos do outro para conosco. Que as nossas relações e os nossos relacionamentos sejam fundamentados, baseados no amor do próprio Deus, no amor que Ele tem por nós e no amor que temos por nós mesmos diante da compreensão que temos que somos imagem e semelhança, que somos filhos desse Deus. Ver é agir. Ver é compadecer. Ver é tomar uma atitude. Que não seja paliativa, que não seja provisória, mas que, a exemplo desse cuidado do samaritano, seja permanente. Tudo mais que você precisar fazer com ele, eu vou indenizar quando voltar, porque agora sou responsável pela vida desse homem. Somos responsáveis uns pelos outros.
entrando naquilo que temos vivenciado nesse tempo presente, já falei isso para os adolescentes e vou falar aqui para toda a igreja. Se falou muito no começo a respeito do não uso da máscara. E aí foi dada uma abertura para aqueles que realmente não poderiam ou não teriam condições de usar, mas os demais todos passou a ser uso obrigatório. E alguma justificativa que era dita era porque isso me incomodava e eu não queria usar. E o que os profissionais de saúde falaram é que a gente deveria usar numa conversa, num diálogo com alguém, porque à medida que a gente está conversando com o outro, a gente está agora muito vulnerável à presença desse vírus, a depender se alguém estiver infectado com a presença do vírus. E aí isso traz a seguinte reflexão: somos responsáveis uns pelos outros. Quando estamos conversando, dialogando e precisamos estar de máscara para que a gente não corra nenhum risco aqui nessa conversa, é porque a gente está no subconsciente: eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Por isso, nesse sentido, essa responsabilidade de uns para com os outros precisa vir à tona novamente. O samaritano se tornou responsável por aquele homem. Para finalizar, essa pergunta de Jesus se apresenta como um desafio. Se a princípio ele faz uma denúncia para os profissionais religiosos, se a princípio ele ensina que o culto e o serviço a Deus é em todo lugar, a qualquer hora e a qualquer tempo, agora ele traz diante de nós um grande desafio para a nossa realidade enquanto igreja e a nossa resposta de amor a Deus. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Na boca desse intérprete da lei ainda está a sua exclusão, ainda está o seu preconceito, ainda está o seu ódio ao não se referir ao nome de samaritano. Essa expressão, usou de misericórdia para com ele, é um grande desafio para nós, de reconhecermos que o serviço e a adoração e o amor a Deus foge muitas vezes daquilo que a gente tem como um controle, como um domínio. Nós não temos a prerrogativa de dizer quem está adorando, quem está prestando culto, quem está servindo a Deus ou não. E a grande questão, quem a gente imaginou que poderia estar amando o próximo, ou quem pelo menos deveria, por obrigação, estar servindo o próximo, levita, sacerdote, não está. E aqueles a quem a gente imagina, entende que não está servindo a Deus, ao próximo, está. Eis para nós um desafio e uma denúncia. Quem é o meu próximo? Vai e procede tu de igual modo. Para finalizar, agora realmente essa conversa, queria tirar algumas lições. Essa conversa deveria se encerrar de manhã, como já falei, mas ela continua.
à medida que há uma interpretação, e com essa interpretação a lei agora passa a ser aplicada. Qual o entendimento que temos da lei e como temos aplicado isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que temos escolhido e selecionado a quem vamos servir e amar, sendo próximos àqueles apenas que se encaixam na nossa maneira de enxergar o mundo, na nossa maneira de se comportar? Qual a nossa posição em relação ao diferente? Olhar para Deus nos amando é amando o outro com o amor de Deus. Deus amou o não amável que sou eu, para que eu possa amar o não amável que pode estar diante de mim. Segundo lugar, a nossa religião, a nossa vida religiosa pode nos distanciar do serviço, do culto, da adoração a Deus na pessoa do próximo. Muito cuidado, o caminho da religião muitas vezes é um caminho perigoso. Para finalizar, somos responsáveis uns pelos outros. Não como um tampar buraco, não como um paliativo, não como um assistencialismo barato, não como um paternalismo, mas porque estamos diante de uma mesma família, onde temos um mesmo Pai. A recomendação, cuidar uns dos outros, a recomendação, amar uns aos outros, a recomendação, suportar uns aos outros, é porque somos responsáveis uns pelos outros. Estamos na mesma família, temos o mesmo Pai, a imagem e a semelhança dele. Por isso, ao servir o próximo, estamos servindo ao próprio Deus. E agora, a pergunta que faço para você: qual desses três nessa história parece ser o próximo do homem que caiu na mão ou nas mãos dos salteadores? Que na minha e na sua boca não haja nenhum tipo de preconceito. Se por algum motivo nós olharmos e vermos que aquele ex alguma coisa agora está servindo a Deus, que a gente possa dizer: aquele ex alguma coisa que agora é discípulo de Jesus, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. A gente tem muita facilidade em testemunhar do que Deus fez por nós, mas a gente tem muita dificuldade de aceitar o que Deus fez na vida do outro. A história do ladrão na cruz é um exemplo disso. Os 45 do segundo tempo é muito fácil. Queria ver a vida toda. Não é assim que a gente se justifica? Então, que isso seja denúncia e desafio para nós. Não aceitar nenhuma relação, nenhum relacionamento que não seja reflexo do amor de Deus sobre nós, e não aceitar e não entrar numa relação e num relacionamento que o outro não está fazendo com a gente aquilo que nós faríamos por ele. Amar o próximo como a ti mesmo. Sem justificativas para a nossa omissão, para a nossa negligência, para o nosso fechar os olhos, mas com muita responsabilidade diante de Deus, o nosso Pai, assumindo o compromisso que temos com Ele, de amá-lo com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração, e agora, através da sua graça e da sua misericórdia sobre nós, podendo amar o outro. Está vendo que a lei não nos dá acesso à vida eterna? Porque a lei, ela dá inúmeras interpretações.
inclusive selecionando e escolhendo aqueles a quem vamos servir e a quem vamos amar. Cristo nos leva a uma atitude que não poderíamos fazer por nós mesmos. O serviço que prestamos ao outro é uma prova de que Deus está em nós, de que Deus habita em nós, de que agora somos filhos da luz. Essa é a expressão de João. Como pode permanecer nele o amor de Deus se não ama o seu irmão? Se diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama a seu irmão a quem vê, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus está espalhado por aí, inclusive em pessoas que a gente não imaginaria. Eu gosto de uma expressão que pastor Edivan sempre fala, que reflete um pouco isso, e eu deixo como uma ilustração para todos nós. Ao morrer, eu vou ter 3 grandes surpresas. Estou abrindo aspas aqui. Quando chegar lá diante do nosso Deus e Pai, daqueles que haviam morrido, ressuscitado primeiro. Primeira surpresa, aqueles que eu achava que ia estar e não vão estar. Segunda surpresa, aqueles que eu achava que não iam estar e vão estar. E a terceira surpresa é eu estar lá. Então, o amor de Deus está espalhado por aí, que nós sejamos encontrados por Jesus, por seu amor, e através dele possamos servir ao nosso próximo, porque agora somos filhos da luz. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, se a história do intérprete da lei com o teu Filho Jesus é o encontro nosso de todos os dias. Queremos a vida eterna e já a temos, porque Jesus nos encontrou e nos salvou. A lei não conseguiria nos dar esse tipo e essa qualidade de vida que só o Senhor pode nos dar na pessoa de Jesus. Por isso que a gente reconheça o sacrifício de Cristo naquela cruz, a sua dor, a sua entrega, humilhação e serviço por amor e obediência a Ti. Todo esse amor a Ti, ó Pai, força, entendimento, alma, coração, tudo que somos e temos, por amor a Ti, seja espalhado, derramado, por amor ao próximo, sem justificativas, seleções, escolhas. Que a gente reconheça no nosso semelhante a imagem e expressão de Jesus. E que ao servi-lo, possamos estar servindo ao próprio Jesus. Deixando que Tu faças a obra, o milagre, trazendo salvação, cura através do Teu Santo Espírito. Libertação. Ó Deus, nos perdoa a nossa omissão, a nossa negligência, os nossos olhos fechados, o nosso sono eterno. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos a passar perto, a abrir os olhos, ver, enxergar
e agir, se responsabilizar. Somos família. Temos o mesmo Pai. Ó Deus, se o mundo olhar para nós, que glorifique a Ti, para que não sejamos achados e achadas mentirosos, mentirosas, levantando as mãos a Ti e fechando quando deveríamos abrir para o nosso próximo. Nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de expressarmos o amor que temos por Ti e o Teu amor sendo derramado nos nossos corações. Tira-nos o preconceito, a discriminação, o ódio, o orgulho, a prepotência. Que todo lugar onde possamos ir, com todos a quem nos encontremos, seja um lugar de adoração a Ti. Um altar dedicado ao Senhor. É isso que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o seu povo, ao redor do mundo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Uma ótima semana na presença de Jesus, com a oportunidade de servi-lo na pessoa do próximo. Amém.